acusados são de famílias influentes e só foram presos no dia 23 de agosto último, 4 anos depois. Participação no caso Araceli? Nenhuma. Não participei de nada, absolutamente. Não é que você não participou? Então como é que você explica todas essas acusações? Eu não tenho como explicar. Não participei, não poderia explicar, né? Vitória, Espírito Santo, maio de 1973. A cidade seguia sua rotina tranquila, mas naquela tarde algo mudaria para sempre a história do estado. Uma menina de apenas 8 anos chamada Araceli Cabreira saiu de casa e nunca mais voltou. O pai, um eletricista espanhol, percebeu que horas se passavam e o retorno não acontecia. Primeiro via a angústia e depois o desespero. Ele começou a procurar pelas ruas, bateu de porta em porta, falou com vizinhos, amigos, colegas. Ninguém havia visto a menina, como se tivesse desaparecido no ar, em plena luz do dia, em uma cidade de médio porte onde todos se conheciam. O movimento no caso Araceli prende-se à amizade que eu tinha com alguns elementos da polícia e um jornal que noticiou que eu estaria sendo ouvido como suspeito do rapto. Em busca de resposta, o pai distribuiu fotos em jornais locais implorando por informações, mas os dias se passavam em nada. A sensação era que a cidade inteira estava em alerta. O desaparecimento virou manchete, ganhou espaço nas rádios, mexeu com a população. Como uma criança poderia desaparecer em plena rua, sem que ninguém tivesse visto nada? Esse foi o início de um dos episódios mais enigmáticos do Brasil. O que ninguém imaginava, nem mesmo a própria família, é que por trás do sumiço havia um trama muito maior, marcada por silêncio, poder e impunidade. E hoje, 52 anos depois, novas pistas voltaram a surgir, levantando mais uma vez a pergunta, que nunca se calou: quem foi o verdadeiro responsável pela tragédia de Araceli? 6 dias após o desaparecimento, a esperança da família se transformou em dor. Atrás do Hospital Infantil de Vitória, a polícia encontrou o corpo da menina. A cena não chocou apenas os moradores, mas todo o estado do Espírito Santo. O perito Nilson Santana foi chamado imediatamente. Em seu laudo, descreveu sinais de viol, marcas que indicavam que a garota havia sofrido antes de ser sedada. Detalhes difíceis de aceitar, que aumentaram ainda mais a indignação da população. Pesquisas que ela foi submetida a uma intoxicação exógena por barbitúrico e com uma comprovação de manchas equimóticas praticadas intravitam foram evidenciadas. A notícia se espalhou como uma bomba. Jornais estampavam manchetes em letras garrafais, rádios comentavam sem parar e a sociedade capixaba, que até então buscava uma explicação para o desaparecimento, agora chamava por justiça. E foi aí que os primeiros nomes surgiram. Não eram os criminosos comuns, não eram figuras desconhecidas. A investigação apontava para uma das famílias mais influentes do Espírito Santo, os Michelini. Segundo apurações, os jovens Dante Filho e Elau teriam participado diretamente do crime, enquanto o patriarca Dante Michelini teria permitido que a menina fosse mantida em cárcere. De repente, o caso deixou de ser apenas uma tragédia familiar e se transformou em um escândalo de grandes proporções. De um lado, testemunhos e indícios sustentavam a acusação, do outro lado, o peso da influência política e econômica dos Michelini, uma família respeitada e com fortes indícios e conexões no Estado. E se a sociedade civil dividida, estaria a justiça enfrentando a verdade ou seria tudo apenas uma perseguição contra a família poderosa do Estado? O processo foi longo, turbulento e acompanhado de perto pela imprensa. As ruas de Vitória comentavam a cada nova audiência e a cidade parecia dividir-se entre quem acreditava na culpa dos acusados e quem via tudo como injustiça orquestrada. No primeiro julgamento, os 3 acusados foram condenados. Parecia o fim de uma história dolorosa, mas essa sensação de alívio durou pouco. A defesa recorreu e nos tribunais superiores a decisão foi derrubada. O juiz Hilton, responsável por analisar o caso, dedicou 5 anos de sua vida para estudar cada detalhe do processo. Sua sentença final tinha impressionantes 700 páginas e dentro dela uma conclusão dura. Não havia provas materiais suficientes para sustentar a condenação. O resultado foi a absolvição. Apareceu antes de chegar a casa. O corpo foi encontrado 6 dias depois, no matagal, atrás de um hospital infantil em Vitória. A perícia concluiu na época que ela foi
bancada. Em 7 anos, este é o primeiro julgamento de Paulo Elau, Dante de Brito Michelini, acusados do pai de um deles, Dante de Barros Michelini, acusado de esconder o corpo de Araceli. Durante todo o processo, houve acusações de pressões para que o caso se arrastasse e denúncias de destruição de provas do crime. A menina Araceli foram julgados por um juiz e não pelo tribunal do júri. O motivo é o seguinte: o promotor os denunciou pelo crime de rapto e não por um. Hoje, em Vitória, o juiz da terceira vara criminal, Hilton Cili, reuniu a imprensa para ler a sentença. Os acusados não compareceram. Julgo procedente em parte a denúncia para condenar. Como condenado tem os acusados Paulo Constantino Lau e Dante Brito Michelini, ao cumprimento cada um da pena de 1 ano de reclusão e multa de 18 mil cruzeiros, sujeitando-os ainda ao pagamento das custas processuais em proporção. E de Dante de Barros Michelini ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, sujeitando-o ainda ao pagamento das custas processuais. E o juiz demonstrou com essa sentença o que todos esperávamos, que ele iria proferir uma sentença condenatória para que ninguém dissesse que ele fora corrompido ou tentado ser corrompido pela família dos acusados. Do ponto de vista jurídico, a decisão estava tomada, mas nas ruas a indignação crescia. Muitos capixabas acreditavam que a verdade tinha sido abafada por influência e poder político. Para eles não era apenas um julgamento criminal, era um retrato de como a justiça em certos momentos pode falhar com os mais frágeis. E assim, com a absolvição, o caso Araceli passou a carregar uma dúvida, que ecoa até hoje. Teria a justiça inocentado os verdadeiros culpados ou condenado inocentemente apenas por pressão popular? Um mistério que, mesmo após décadas, ainda desperta revolta, indignação e teorias. E justamente essa mistura de dor e silêncio e memória que nos leva ao capítulo final. O tempo passou, mas a lembrança daquela menina nunca se apagou. Décadas depois, Vitória, Espírito Santo, carregava a ferida aberta do caso Araceli. Protestos surgiram pedindo mudança no nome da rua Dante Michelini, uma homenagem ao avô de um dos acusados. Para muitos, manter esse nome era como apagar a dor e silenciar a memória da vítima. Em resposta, manifestantes colocaram adesivos com o nome Araceli nas placas e avenidas, um grito de esquecimento. Em 2013, o governo federal oficializou a data de desaparecimento da menina como Dia Nacional do Combate à Exploração C. Um gesto que transformou dor e luta, que fez com que a história de Araceli fosse lembrada em todo o Brasil. No SOS Polícia, seguimos em busca da verdade, lembrando não apenas de um CRI que abalou o Espírito Santo, mas também da luta de uma sociedade que se recusa a esquecer. Porque no fim, a história de Araceli não é apenas sobre o passado, é um lembrete sombrio de que, mesmo após 52 anos, o silêncio ainda pode esconder segredos que ainda não foram revelados.